Durante muito tempo, trabalhar mais foi visto como virtude. Acordar cedo, dormir tarde, assumir responsabilidades extras e sacrificar tempo pessoal eram sinais de comprometimento e, supostamente, o caminho natural para a estabilidade financeira. Essa lógica foi ensinada como verdade universal. Quanto mais esforço, maior a recompensa. Mas essa relação nunca foi tão direta quanto parecia. E hoje, ela está mais quebrada do que nunca. A ideia de que esforço gera dinheiro de forma proporcional não resiste à realidade do mundo atual. Pessoas trabalham cada vez mais horas, lidam com mais pressão, acumulam mais funções e ainda assim sentem que estão ficando para trás. Não é uma sensação isolada, é um sintoma estrutural. O problema não é falta de esforço, é o tipo de esforço. O mito do esforço recompensado. O esforço sempre teve valor moral, mas raramente teve valor econômico garantido. O sistema vendeu a ideia de que dedicação é sinônimo de segurança, porque isso mantém pessoas funcionando dentro de estruturas previsíveis. Pessoas que acreditam nisso não questionam o jogo, apenas jogam mais forte. Trabalhar mais horas não cria riqueza automaticamente. Cria, no máximo, exaustão. O dinheiro não segue quem se esforça mais. Ele segue quem consegue multiplicar resultados, sem multiplicar tempo. Essa é a diferença fundamental que muitos evitam enxergar. Tempo é um recurso limitado. Existe um teto invisível para quem depende apenas do próprio tempo. Um dia tem 24 horas. Mesmo com extrema disciplina, energia e dedicação, esse limite não pode ser ultrapassado. Quando a renda depende exclusivamente do número de horas trabalhadas, existe um ponto em que o crescimento simplesmente para. Esse teto não é psicológico. Por isso, trabalhar mais costuma gerar ganhos marginais cada vez menores. As primeiras horas rendem mais, as horas extras rendem menos. O cansaço aumenta, a qualidade cai e o corpo cobra a conta. O sistema, no entanto, continua exigindo mais. Esse modelo só funciona enquanto não existe alternativa melhor. Mas, hoje, existe. O que realmente move o dinheiro? O dinheiro segue a alavancagem. A alavancagem é a capacidade de produzir mais impacto com o mesmo esforço, ou até com menos. É o que permite que uma única decisão gere resultados repetidos. É o que transforma trabalho em sistema. Quem tem alavancagem não precisa trabalhar mais. Precisa trabalhar uma vez bem feito. Historicamente, a alavancagem sempre existiu. Capital, pessoas, máquinas, mídia. O que muda agora é que a inteligência artificial tornou essa alavancagem acessível a indivíduos. Algo que antes exigia equipes inteiras, agora pode ser feito por uma única pessoa, com as ferramentas certas. E isso muda tudo. A inteligência artificial e o fim do esforço linear. A inteligência artificial não recompensa quem se esforça mais, ela recompensa quem estrutura melhor. Uma pessoa usando IA pode automatizar tarefas, analisar dados em segundos, produzir conteúdo, testar hipóteses e escalar resultados de forma impossível para quem depende apenas do próprio tempo. Isso não significa que esforço deixou de existir. Significa que o esforço mudou de lugar. O esforço agora está em pensar, estruturar, decidir e criar sistemas, não em repetir tarefas indefinidamente. Quem continua apostando apenas em esforço físico ou mental repetitivo, entra em desvantagem estrutural. Não porque é menos capaz, mas porque está jogando um jogo antigo em um tabuleiro novo. A falsa sensação de produtividade, um dos maiores perigos do mundo moderno, é confundir ocupação com progresso. Pessoas passam o dia inteiro ocupadas, resolvendo problemas, respondendo mensagens, cumprindo tarefas, e sentem que estão sendo produtivas. Mas produtividade não é fazer muito, é fazer o que gera impacto. A inteligência artificial expõe isso de forma cruel. Ela mostra que muitas atividades consideradas trabalho são apenas manutenção de processos que poderiam ser automatizados. E quando isso acontece, o esforço humano deixa de ser diferencial. Trabalhar mais dentro de um sistema ineficiente não o torna eficiente, apenas o mantém funcionando. O erro invisível de quem trabalha demais. Existe um erro comum entre pessoas responsáveis e dedicadas. Acreditar que, se algo não está funcionando, a solução é se esforçar ainda mais. Mais horas, mais sacrifício, mais pressão. Esse padrão é recompensado socialmente, mas raramente economicamente. Esse comportamento cria dependência. A renda passa a depender diretamente da presença constante. Se a pessoa para, tudo para. Não existe escala, não existe sistema, não existe alavancagem. A inteligência artificial torna esse erro mais visível do que nunca. Ela mostra que o problema não é falta de empenho, mas falta de estrutura. Duas pessoas,
Dois caminhos. Imagine duas pessoas, com o mesmo nível de inteligência e dedicação. A primeira trabalha muito, executa tarefas manualmente, resolve tudo sozinha, depende do próprio tempo para gerar renda. Quanto mais quer ganhar, mais precisa trabalhar. A segunda pensa diferente. Usa inteligência artificial para automatizar partes repetitivas, criar processos, testar soluções e escalar resultados. Seu trabalho não cresce em linha reta, cresce em saltos. Com o tempo, a diferença entre elas não é apenas financeira, é mental. Uma está sempre cansada. A outra tem espaço para pensar. Uma está presa ao presente. A outra constrói o futuro. Não é talento, é posicionamento. O desconforto de aceitar essa verdade. Reconhecer que trabalhar mais não garante nada. É desconfortável. Essa ideia ameaça identidades inteiras construídas em torno do esforço, da disciplina e do sacrifício. Mas negar a realidade não a torna menos real. O sistema não recompensa quem se esforça mais. Recompensa quem gera mais valor percebido com menos custo. E a inteligência artificial reduz drasticamente o custo de produção para quem sabe usá-la. Isso cria uma divisão silenciosa, não entre preguiçosos e trabalhadores, mas entre quem entende a alavancagem e quem ainda acredita que esforço linear é suficiente. O que realmente importa agora, o ponto central, não é parar de trabalhar. É parar de acreditar que trabalhar mais, por si só, é a solução. O esforço precisa ser direcionado para criar sistemas, não apenas para sustentar rotinas. A pergunta deixou de ser quanto eu trabalho, e passou a ser quanto valor isso gera, sem depender de mim. Quem não faz essa transição, corre o risco de trabalhar cada vez mais para ganhar proporcionalmente menos. Conclusão. Esforço sem alavancagem é fragilidade. Trabalhar mais não garante nada, porque o mundo deixou de recompensar esforço isolado. O que importa agora é a capacidade de estruturar, automatizar, escalar e decidir. A inteligência artificial não elimina o trabalho humano. Ela elimina o trabalho que não gera alavancagem. Quem construiu dependência do próprio tempo. O esforço continua existindo, mas ele precisa estar no lugar certo. Caso contrário, ele apenas sustenta um sistema que já não funciona. E ignorar isso, hoje, custa caro. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.